Durante a live, Renan Santos explica como o crime organizado domina o país. Tá, eu já entendi onde vocês querem chegar. Vocês não querem inteligência. Na verdade, vocês não querem combater o crime, né? Então, vamos mudar as coisas aqui. Vocês não querem combater crime nenhum. Vocês só querem bandido solto. E ontem, o que acontece? A gente fez um evento muito legal. E tá todo mundo pedindo pra eu falar disso. O discurso. Gente, vocês que acompanham a live, o discurso apenas é uma extensão do que eu falo aqui e lá, né? Eu não mudei uma vírgula do que eu dito aqui lá. Aí talvez a novidade tenha sido essa. Eu fui muito cuidadoso para não falar palavrões, mas eu basicamente falei o que eu acho para pessoas, autoridades, para forças policiais. E o que aconteceu é que todo mundo concordou. Na real, todo mundo concordou. E a imprensa ali presente reportou. Eu ia pedir pra vocês não xingarem a Folha de São Paulo. Real, tá? O tempo já passou, aquela época, a Folha nos ataca. Gente, a função do jornalismo, em grande medida, é atacar. E a gente vai ficando velho. Quando você vai ficando velho, você vai relaxando o espírito. Não, desculpa, não relaxando o espírito. Você vai descobrir que você não precisa tensionar tanto. A função do jornalismo é bater na gente, e às vezes é ser injusto, sim. E a gente já entendeu isso, então meio que o jogo segue. Querendo ou não, a cobertura da Folha, hoje eu não boto ela no mesmo nível de qualidade da cobertura do Estadão, tá? A cobertura do Estadão é superior hoje da Folha, a cobertura política do Estadão é a melhor cobertura política do Brasil. Dito isso, a Folha fez uma matéria e o importante é o seguinte, as pessoas estão falando sobre prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou. Se o juízo de valor deles, que é dentro das premissas antigas de um certo liberalismo pós-ditadura militar, em que você fala o tempo todo de direitos humanos e tal, isso tá na cabeça dos jornalistas, a nossa função é mostrar pra eles que esses paradigmas eles estão mortos, tá? A gente fala tanto de direitos humanos e impedir que o Estado faça uso da força de maneira desproporcional, que a gente descobriu que a gente tá recebendo a força dos bandidos de maneira desproporcional. E a gente quer se defender só. E o que eu tô propondo é uma coisa muito simples, eu tô propondo uma declaração de guerra. É uma coisa simples, singela. Olha, eu quero declarar guerra ao crime organizado. Quero uma declaração oficial de guerra. Como é que funciona? Chama e tragam os juristas aí. Eu quero declarar guerra ao crime. Como é que funciona isso? Eu acho que o crime é uma força política invasora no território nacional e quero fazer uso das forças armadas, todas as possíveis, para que a gente invada as áreas ocupadas por eles e a gente prenda e mata, ou prenda ou mata, depende do caso, né? Prenda e mata significa que teria que ter pena de morte, né? Julgamento marcial, até porque é um cenário de guerra. E prenda ou mata, né, no sentido de que o cara pode ser só preso. E tudo bem, só preso. Outros vão ser mortos em combate. E o que eu tô falando é de uma naturalidade muito grande, porque é isso que se faz quando você tá enfrentando um inimigo que ocupa o seu território, né? E eu tô começando a ver pela primeira vez, e a gente já viu até o Xandão falar isso, a ocupação territorial. A gente tá vendo o termo ocupação territorial surgir no debate sobre isso. E isso não era natural. Antigamente, quando falava-se em criminalidade, falava-se já em facção nos anos 90, né? Porque o Comando Vermelho já era muito famoso já nos anos 90. Mas falavam dessas coisas dentro de determinadas premissas ali, né? Que eram as premissas pós-Constituição de 88, pós-ditadura militar. Você tinha assim, a polícia teve o famoso esquadrão de morte nos anos 80, nos anos 70, que matava gente, matava isso, matava aquilo, sabe? Beleza, então violações de direitos humanos, os porões da ditadura, o DOPS. Então isso ficou marcando muito a cabeça da galera. Só que São Paulo, especialmente São Paulo, passou por uma onda de criminalidade bizarra nos anos 90. E essa onda de criminalidade teve depois um momento que pode parecer estranho, que foi um momento central, que foi não a criminalidade nas ruas, mas a criminalidade na cadeia, que foi a chacina lá no Carandiru. Matou um monte de vagabundo no Carandiru. Vieram filme. E aí, como resposta aos maus tratos aos presos no Carandiru, surge o primeiro comando da capital, o PCC, que aí cria uma força política dentro das cadeias, tá? E ali você teve a polícia aumentando a atuação, os governos do PSDB tentando aumentar a atuação da polícia no estado de São Paulo, o PSC criando o monopólio do crime em São Paulo, né? E aí você teve, na verdade, o PCC usando o monopólio deles em São Paulo para ter lucro fora do normal e aí fazer a invasão dos outros estados no Brasil. E aí o PCC levou disputas territoriais contra territórios do PCC do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E em outros territórios, o Comando Vermelho também fez expansão territorial ao longo do Brasil. E o governo brasileiro não se preparou para enfrentar. E o que nós tivemos nos anos 90 foi como resposta a isso a ideia de campanhas por paz, né? Vamos pedir paz, paz nas ruas, nós só quero viver em paz, que eu citei ali, que é a campanha do Sou da Paz. Conheço o cara que fundou o Sou da Paz, estudou, não comigo, né? Estudou antes que mim, é meu veterano, Denis Misny, foi presidente do Sou da Paz, depois foi trabalhar na Fundação Lehman. É um desses caras famosos que ficam trabalhando nessas fundações com dinheiro gringo pra gente sabe o que, né? O Sou da Paz recebeu dinheiro, se eu não me engano, da Fundação Ford, que financia a guerra cultural e guerra racial em outros países. E, enfim,
na prática, a agenda deles era isso, vamos paz. E aí a agenda de paz terminou com um referendo em 2005, que era o referendo das armas, né, do direito de posse e tal, das armas. A população queria as armas, aí não, mas vamos desarmar, não sei o que, ficou aquela conversa meio mole, o Lula meteu ali um decreto ali, e o assunto não foi mais mencionado por muito tempo. Então, o tema ele foi mudando, né, a forma como ele foi sendo abordado ao longo dos anos. Aí veio esse discurso, que é um discurso que a esquerda queria e parte do movimento liberal / libertário começou a trazer, que é o vamos legalizar, porque a única forma de você parar com a guerra às drogas é legalizando as drogas, que é um argumento, né, que parte de uma premissa errada, que é a premissa de que o negócio das facções é apenas as drogas. Não, as drogas são o meio pelo qual esses grupos políticos geraram monopólios, né, e tiveram lucros fora do normal, e aí eles fizeram as ocupações territoriais e eles se tornaram donos de territórios. E a gente explica que o negócio, o grande lance é ser dono do território, quando surge uma resposta política a eles que são as milícias, e essa resposta política começa a fazer ocupação territorial sem precisar de traficar droga. Hoje tem milícia que trafica droga no Rio, pra ser claro, mas eles não precisavam anteriormente. Ou seja, vale muito a pena fazer ocupação territorial, mesmo sem ter o tráfico de drogas como, vamos dizer, uma atividade. Então, a atividade do tráfico de drogas, na verdade, é uma atividade meio. E a atividade fim deles é a ocupação territorial e criação de complexos políticos em setores das periferias do Brasil. E esses grupos, então, eles passam a ocupar, que eu cito a ocupação horizontal, a ocupação vertical. Eles ocupam horizontalmente o território e verticalmente as instituições. Então, né, imagina que as instituições, imagina que assim, o governo federal está no topo, aí você vai descendo, né, toda a hierarquia do judiciário, executivo e legislativo, até chegar nas esferas municipais, né, passando por autarquias, empresas e tudo, né. Essa hierarquia que você vai seguindo até o topo, na base até o topo, é o que eu chamo de invasão vertical. Então eles vão invadindo verticalmente e subindo no topo. Por exemplo, a ONG da Dama do Tráfico rodando em Brasília. E horizontalmente, ocupação territorial. O Comando Vermelho, por exemplo, faz muito mais ocupação horizontal e o PCC faz muito mais invasão vertical. Só que nessas duas coisas você tem um processo de tomada do Estado brasileiro. Logo, pra mim, a única coisa que tem que fazer é matar eles. E aí eu falo isso, e a galera falou, não, muito bom, saia presidente. É que assim, eu só tô falando óbvio. Sabe, eu não tô falando nada demais, não é uma grande reflexão, isso é só óbvio. Nós temos que retirar eles do comando territorial do Brasil. Eles estão tomando muitos marcos do território brasileiro. E por mais que você olhar o mapa, se você olhar assim, né, fazer uma análise, você fala, nossa, são vários pontinhos. Não é que eles têm, 10% do território brasileiro. Não é assim que funciona, né? Os pontinhos que eles dominam têm uma alta densidade populacional. Eles ocupam regiões, na prática, vamos dizer, muito habitadas. Então você vai pegar a periferia de São Paulo, que o PCC tem comando de várias regiões periféricas de São Paulo. Ora, boa parte da população de São Paulo vive nessas periferias. Boa parte do Rio de Janeiro vive nas favelas e na Baixada. Então se você vai olhar em termos de população, dado que eles ocupam, por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, tudo, você está falando assim, dezenas de milhões de pessoas vivem sob o jugo do crime organizado. São dezenas de milhões de pessoas. Então você fala, opa, pera um pouquinho. Não, nós não sabia que a brincadeira era tão grande. A brincadeira é bem grande. Brincadeira é bem grande. E eu tô falando diretamente. Se eu falar indiretamente, aí o número estoura, né? Porque todo mundo que vive em alguma região metropolitana no Brasil tem que lidar com as consequências do crime organizado na vida delas. Certo? Então, gente, isso está afetando os negócios, isso afeta o PIB do Brasil, isso afeta tudo, né? O Orlando Lima, eu acho que ele está escrevendo sobre isso, não sei se ele já chegou a soltar um relatório, alguém podia falar com o Orlando, que tem estudos que falam sobre o impacto do crime na economia. O impacto do crime na economia é uma coisa colossal. E o Brasil, que é um lugar que o crime é muito forte, o impacto dele é gigantesco. Uma das coisas que impedem o Brasil de ser um país grande, sério, é o crime. Então, gente, é função do Poder Executivo, né, maiormente do Presidente da República, declarar guerra ao crime e, já que é o comandante em chefe das Forças Armadas, pegar e tomar o território que é brasileiro de direito. Ora, aquelas pessoas que vivem na Baixada Fluminense, que estão vivendo em regiões tomadas pelo crime, aquelas pessoas são brasileiras, certo? Então a função do chefe de Estado brasileiro é resgatar elas, certo? É resgatar, é um resgate. Então ele tem que declarar guerra e resgatar. Você tá entendendo que o que eu tô propondo, o que eu tô falando repetidamente, é uma ruptura com várias visões sobre crime que estavam, vamos dizer, se amontoando no Brasil? A visão do sou da paz, vamos pacificar.
a visão dos direitos humanos, a visão do vamos colocar na cadeia pra recuperar, não adianta punir, tem que recuperar, a visão do não, legaliza as drogas, isso tudo são visões fictícias, porque o que interessa aqui é, nós temos que destituir o comando que essas facções têm sobre regiões do Brasil e eliminar eles verticalmente, ou seja, horizontalmente, se tomar os territórios, e verticalmente, tirar todo mundo que está infiltrado deles dentro do Estado brasileiro. Vocês vão descobrir promotor, vocês vão descobrir juiz, vocês vão descobrir delegado de polícia. Gente do céu, pô, eu preciso falar uma parada pra vocês, né? Eu já contei essa história aqui. Eu já fui achacado por policial civil, tá? Da Narcóticos de Jundiaí. Cito o nome, tá? Cito o nome porque eles achacaram, botaram droga na empresa do meu pai, prenderam meu pai e me achacaram. Eu prendi eles. Antes de fundar o MBL, eu prendi esses filhos da puta. Ricardo, um dos policiais. Tá? Prendi, cito o nome, quero que vão tomar no cu deles. Prendi. Eles trabalhavam com os traficantes. Então, cara, policiais civis trabalhavam com traficantes sim. Isso acontece, galera. Então, você tem que pegar esses caras que estão infiltrados, você vai pegar eles verticalmente, e você tem que pegar horizontalmente também. Que é a ocupação territorial. Isto eliminou isso. Penas. Aí depois assim, você declara guerra, aí depois você vai ter penas duríssimas. Duríssimas. Você tem que ter um estado meio que quase de terror pós-guerra, em que tem uma regra nova aqui. Acabou a putaria. Ah, roubou um carro? Mano, prisão, 40 anos na cadeia. 50 anos na cadeia. O cara tem que, assim, não, meu Deus, melhor eu trabalhar e tal. Aí beleza. Aí você começa a inserção daquelas regiões, igual o que fizeram, sabe, assim, se a gente muda a mentalidade, a gente entende assim, a Alemanha Oriental ficou sob comando comunista por muito tempo, caiu o muro de Berlim, o que a Alemanha Ocidental fez? Recuperação econômica da Alemanha Oriental e integração da Alemanha Oriental ao território da Alemanha Ocidental, uma ocidentalização da Alemanha Oriental. É o que a gente vai precisar fazer. Pô, eu recuperei a Baixada Fluminense inteira. Tá, como é que eu coloco essas pessoas inseridas dentro do Estado brasileiro de verdade e eu permita que elas se insiram economicamente e passam a viver e a gente jogue essas pessoas pro mundo real e elas sejam tratadas como gente e não como reféns? Puta, isso é um trabalho civilizacional. Vamos urbanizar essas favelas todas? Vamos urbanizar, vamos botar um sistema educacional com muita autoridade, muita autoridade, tá? Eu acredito em escolas com presença de polícia e das Forças Armadas, sim. Eu acredito em uma ruptura com o modelo educacional também. Vamos fazer isso? Vamos recuperar essa molecada? Vamos. Pô, legal, vamos fazer. E quanto isso, esse presidente tem que também derrubar todos os privilégios da elite do funcionalismo, resolver o orçamento brasileiro para dar um choque de produtividade, para que aumente os investimentos, por exemplo, em infraestrutura, estradas, energia e tal, e aí o Brasil começa a crescer economicamente. Eu acho que se você mexe esses pauzinhos específicos, tá? Esses pauzinhos, o Brasil que tá numa rota de ser um país bosta, um país, tipo um país merda da América Central, um país merda da África, o Brasil entra numa rota de ser um dos grandes países do século XXI. Ele entra na rota. Mas ele precisa resolver isso rápido. E é rápido. E começa com o crime. Tudo começa em destruir o crime organizado. É isso. É só isso que tem que fazer. E eu acho assim, para de bater palma. O riso é muito legal, eu concordo com você. Pô, te desculpa, eu não posso fazer isso com riso. Caramba, cara, ô. Pessoal, like na live aí. Inscreva-se no Pela Causa.